exatamente hoje na guarda dele, dos nossos, que estejam em sintonia, né? Segundo os ensinamentos do Senhor. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me veste de glória, me ilumina. Amém. Obrigado. Bom, então, falando sobre a oração, né? Quando Nossa Senhora apareceu a São Bernardo, São Domingos de Gusmão, e mostrou para ele, né, o que seria aquele rosário que nós temos, né, e ele começou a divulgação no sentido de se rezar, e depois o Alain de la Roche também, posteriormente seguindo, deu continuidade. Nós temos hoje o rosário. Quando Nossa Senhora nos pede para que rezemos, não é simplesmente o fato de rezar. Por que Nossa Senhora pediu que rezássemos o terço? Por que pediu que rezássemos principalmente o rosário? Porque os nomes de Maria e de José, eles têm um poder muito grande de afugentar o demônio. Imagine se o mundo inteiro rezasse diariamente o Santo Rosário. Nós afugentaríamos o demônio deste mundo. Mas as pessoas não creem, não rezam. E quando rezam, rezam simplesmente de uma forma displicente. Quando nós vamos rezar, nós nos colocamos diante de Deus. Então, toda oração que fazemos, ela começa sempre com um ato de louvor, de adoração. Cristo, quando nos ensinou a rezar, e nos ensinou a oração dominical, o Pai Nosso, Ele nos ensinou ali a forma de rezar e a fórmula. E nós só aprendemos, infelizmente, a fórmula. Nós só aprendemos e decoramos a oração, mas esquecemos a forma de se rezar. Desde que quando se inicia o Pai Nosso, ele faz antes um ato de adoração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a primeira coisa que nós fazemos é nos colocar diante de Deus, rendendo graças e glória a Ele, louvando, bendizendo, reconhecendo que não somos dignos de estar aqui na presença dEle, mas que por acreditar na misericórdia dEle, no amor, nós nos colocamos diante dEle para suplicar. Mas antes, nós adoramos. Depois é que eu vou dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois é que eu vou pedir tudo aquilo que Deus já sabe que eu preciso. Ele sabe até coisas que eu preciso e que eu não sei. E só depois é que eu peço. Peço também a Deus que me conceda a graça de perdoar. Porque veja, o que é mais fácil? Perdoar ou amar? Amar é mais fácil, não é? Não é verdade? Mentira. É não. Amar é a coisa mais difícil desse mundo. Perdoar é a coisa mais fácil. Pega uma criança, briga com ela. Depois de 5 minutos, se aproxima dela. Ela está chateada com você? Não. Porque ela não guardou mágoa, ressentimento, rancor, nada disso. Nós é que guardamos. Alguém nos faz alguma coisa de ruim, aí eu falo, não, eu vou perdoar essa pessoa, mas deixa eu guardar isso aqui, e vai que um dia, né? Quem sabe? Então deixa aqui. E nós vamos nos intoxicando, nós vamos nos envenenando com ressentimento, com a mágoa, com rancor, com tudo isso. Aí quando eu preciso perdoar alguém, a primeira coisa que eu olho, não, peraí, não é fácil assim não. Olha que tem uma coisinha que ela me fez aqui. Ou seja, nós vamos lá no passado, resgatar aquela erva daninha, para saber se eu posso ou não perdoar. Agora, amar, como diz Santo Tomás de Aquino, amar alguém é querer que o objeto amado seja eterno. O que significa isso? É querer que aquele que eu amo viva para sempre. Deus nos ama, porque Ele quer que nós vivamos eternamente. Mas nós desejamos isso também para os outros?
Nós rezamos pelo outro no sentido de que Deus o perdoe e que ele se santifique? Ou eu já julgo? Assim não merece nada mesmo, já está condenado, eu quero que vá para o inferno. É isso que nós fazemos. Então onde existe amor? E para que eu ame, eu preciso me doar. É um sacrifício. Amar é se sacrificar, é se entregar, é se doar por inteiro. Não é um pouquinho, não, é por inteiro. Então eu digo para as pessoas: eu amo fulano, mas quanto que eu amo? Na proporção do quanto ela me ama. Ou seja, eu estou guardando o amor para quê? Para quem? O amor não acaba quando eu dou. Nós somos uma vela. Pensem numa vela. De que adianta você ter uma vela linda, maravilhosa, encostada no canto da casa? Ótimo, é um belo ornamento, mas não serve para nada. Mas quando você acende essa vela, ela começa a se consumir por inteira, e ao se consumir, ela fornece luz e calor para os que estão ao seu redor, e ela cumpre a sua missão. E nós? A nossa vela foi acesa no dia do nosso batismo. Nós a apagamos ou ela está ainda acesa? Porque eu tenho medo de me consumir para quem não precisa, para quem não merece. Isso é o amor. Por isso amar é muito mais difícil do que perdoar. E nós achamos o contrário. E não perdoamos e muito menos amamos. Porque o amor que nós dizemos ter pelos outros é uma vergonha. Veja, nós dizemos que amamos a Deus. Eu amo a Deus. Nossa, como eu amo Deus. Mas eu não sou capaz de amar o próximo. E eu também não amo assim a Deus. Se fosse necessário, eu ficaria até às 3 horas da manhã em alguma festa, em algum evento, junto com os amigos, mesmo cansado, mas eu estaria ali satisfeito. Quem de nós fica até às 3 horas da manhã em oração? Rezando, meditando, fazendo companhia para Cristo. E dizemos que o amamos e queremos ir para o céu. Queremos ir para o céu fazer o quê? Se eu não adoro a Deus aqui nesta vida, se eu não amo aqui, o que eu quero fazer lá? Infelizmente eu não vou. Vou passar um bom tempo no purgatório antes de chegar lá. E Deus nos deu quem como referência? Aquela que o amou. Amou mais que tudo. Mais que tudo. Maria. Uma criatura que não foi criada no tempo. Porque quando a gente lê o Eclesiástico 24, que é falando sobre a sabedoria, mas essa sabedoria não é uma virtude, é uma pessoa, nós vemos que é Nossa Senhora. E diz lá: fui criada antes de todas as coisas. Antes que Deus criasse o mundo, antes que Deus criasse qualquer coisa, Ele criou Nossa Senhora no seu coração. E ela já existia. E ela veio à vida no tempo. Mas ela foi a primeira criatura gerada por Deus, criada por Deus. Então ela é especial, mais do que especial. E Ele nos deu na cruz. Mas vejam, Maria, ela é mãe de todos os homens? Sim ou não? Sim. Não. Não é. Como não? Não, ela é. E onde é que está dizendo que ela é mãe de todos os homens? Na cruz? Porque Jesus disse: o quê? Dizendo a sua mãe, disse: mulher, eis aí teu filho. E depois disse o quê? Filho não. Disse filho não. Dirigindo-se ao discípulo amado, eis aí tua mãe. A mãe é mãe dos discípulos. Nossa Senhora é mãe dos discípulos, porque os discípulos são irmãos de Cristo, não são todos os homens. Maria é corredentora de toda a humanidade, porque Cristo morreu por todos. O seu sangue foi derramado pelo homem. Mas ela é mãe, no sentido pleno, daqueles que são irmãos de seu filho, que são discípulos. E o que é ser discípulo? É ser um outro Cristo. E o que é ser um outro Cristo? É ser um verdadeiro cristão.
Pensar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, viver como Cristo. Isto é ser cristão. Eu tenho sido cristão. Eu me outorgo o nome de cristão. Eu sou semelhante a Cristo, um alter Cristo. Veja quão distante eu estou, então, da minha santidade. Porque eu me considero cristão simplesmente por professar a fé católica, por ir à missa, por confessar, por comungar, por rezar o terço. Isso é ser cristão? Não. Ser cristão é ser um outro Cristo. É alguém olhar para você e dizer: eis aí um verdadeiro cristão. Nas suas atitudes, o que você faz. Se eu não sou assim, ainda tenho um longo caminho pela frente. Só que esse meu caminho, não sei quanto tempo vai durar, porque a ampulheta da minha vida começou a derramar ali quando eu nasci. E nós já sabemos quanta areia já derrubou, mas não sabemos quanto ainda tem para esvair. Será que eu ainda tenho uma década de vida? Ou menos? Quantas horas? Não sabemos. Portanto, nós devemos buscar a Deus imediatamente, seguindo os passos daquela que Ele nos deu por mãe. Maria é o caminho para Cristo. Ninguém chega a Jesus se não for com Maria. Ninguém. As pessoas dizem: não, mas nossos irmãos protestantes dizem: só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E é verdade. Deus é Deus. Nós somos miséria humana. Existe um intercessor entre nós que se chama Jesus Cristo, que é Deus. Ele não deixou de ser Deus e nem tem menos poder por ser humano. Não. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Vejam, Ele é o próprio Deus. Então, se eu preciso que Ele seja a minha ponte entre Deus e os homens, mas Ele também não é Deus, então, se eu não preciso de mais ninguém, significa que Ele é um Deus inferior, que eu posso chegar ao Deus superior, e isso não existe. Portanto, eu, para chegar ao Pai, preciso de Cristo, mas Cristo também é Deus, na mesma essência de Deus Pai. E eu posso chegar a Ele de qualquer jeito? Não, Ele também é Deus. Então Ele nos deixou um caminho para chegar a Ele, que se chama Maria. Então nós só chegamos a Cristo por Maria, e nós ignoramos isso. E Maria nos deixou também um mandamento. Tem um mandamento dela na Bíblia, que foi: fazei tudo o que Ele nos disser. Esse é o mandamento dela. Fazei tudo o que Jesus vos disser. Nós temos feito. E o que Jesus nos diz para fazer? Amai-vos como eu vos amei. Perdoai. Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Perdoai. Pedi, recebereis, buscai, achareis, batei, abri-se-vos. Nós temos feito isso. Veja como nós estamos, às vezes, um tanto distante daquilo que Deus quer de nós. Porque nós não conhecemos Deus. Maria conhece. Maria conhece perfeitamente. E ela é a única capaz de nos mostrar Jesus, de fazer com que cheguemos até Jesus. Mas nós precisamos conhecer aquele que nós dizemos amar. Nós dizemos: eu conheço Deus. Conheço Deus, conheço Maria. E quem é Jesus? É o Filho de Maria. E o que mais? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o que mais? Ao meu Redentor. E o que mais? O meu Criador. E o que mais? O meu Salvador. Só isso?
Vejam, nós não conseguimos alcançar Deus, nós não compreendemos Deus, porque nunca estudamos quem é Deus. Vejam, Deus pode tudo? Sim ou não? Não. Pode. Deus pode tudo. Mas Ele faz tudo? Por que não? Porque tudo aquilo que contraria a existência de Deus, Ele não pode fazer. Ele não faz. Ele pode desejar o mal? Não. Ele pode deixar de ser Deus? Não. Ele pode criar outro Deus? Não. Ele pode fazer com que algo que aconteceu não tenha acontecido? Também não. Porque contraria a sua existência, a sua essência. Deus é perfeito em tudo. Deus não pode fazer com que uma coisa exista e ao mesmo tempo não exista. Deus não pode fazer com que uma coisa seja quadrada e ao mesmo tempo redonda. Não. Ele estabeleceu limites e regras e Ele mesmo se submete a isso. Então vejam que às vezes nós pedimos coisas a Deus que Ele não vai realizar, porque nós não o conhecemos. Nós achamos que Ele pode fazer tudo, mas nem tudo Ele faz. Ele não pode fazer nada que vá contra a nossa salvação. Maria sabia muito bem disso. Maria viveu isso. E Maria esteve presente junto a Deus desde o momento da sua concepção. E o que nós podemos aprender com Maria? Qual é a primeira coisa que nós devemos aprender com Maria? A pureza de coração. O não ser nada. Muito pelo contrário. Ser alguma coisa. O quê? Servo. Escravo. Eu quero ser servo e escravo de Deus. Eu quero ser servo e escravo de Maria. Não, mas eu sou filho, não sou como hoje a gente vê, né? Que as orações que tem de consagração a Nossa Senhora, que rezam nas igrejas, hoje substituíram coisa e propriedade por filho consagrado. Isso é coisa do demônio. Por quê? Porque quem é servo, quem é uma coisa na mão de Nossa Senhora, é o objeto que pertence a ela. E nada do que pertence a ela o demônio toma. Por outro lado, quem é servo dela, quem é escravo dela, propriedade dela, ela protege de tudo. Já quem é filho tem liberdade. E ela respeita a liberdade. E ela não pode defender se você não quer ser defendido. Mas veja como as coisas entram na cabeça da gente, a gente segue sem perceber. São coisas simples, mas que vão entrando e nós não vamos dando conta do que é. E nem sou consagrado, porque se eu for consagrado eu sei o que é ser servo e nunca vou querer ser filho. Então veja, como que a gente às vezes perde a condição de protegido de Nossa Senhora. Nós não podemos servir a Deus diretamente, não podemos. Ah, mas Deus disse que eu devo pedir a Ele. Sim, peçamos a Deus, peçamos tudo a Deus, mas não quer dizer que Ele vai atender. Uma coisa é pedir, outra coisa é Ele atender. Eu não tenho a certeza de que se eu pedir Ele vai me atender. Primeiro, que eu não tenho dignidade nenhuma para estar na presença dEle. Segundo, que eu não tenho méritos para pedir alguma coisa a Ele. Imagine um rei. Nós vamos visitar um rei, somos vassalos desse rei, e chegamos na porta do castelo e dizemos: queria falar com o rei. As pessoas vão estender o tapete vermelho e falar: por aqui, por gentileza. É assim que acontece? O que vão falar? Quem é você? Quem é você para estar na presença do rei? Quem? Vamos lá, vamos pegar na Bíblia. Lá o rei Assuero, com a rainha Esther. Esther, quando foi pedir ao rei para que intercedesse pelo povo, que ele tinha assinado um edito dizendo que mataria o povo hebreu, e ela era hebreia, ela foi pedir ao rei. Só que ninguém se apresentava diante do rei sem ser anunciado. Quem o fizesse seria morto. E ela pede que rezem e jejuam por alguns dias,
e ela comparece, bela e formosa, diante do rei Assuero. O rei, ao vê-la, apaixonado que era, estende seu cetro e diz: minha rainha, o que queres? Mesmo que me peças metade do meu reino, eu te darei. Ela pede, diz: meu rei, se encontrei graça de ti, salva o meu povo. A gente vê essa frase se repetir no Novo Testamento, né? Herodes, Heroíades, o que queres? Mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Eu quero a cabeça de João Batista. Veja, um para a morte e outro para a vida. E ela comparece. Então nós não somos dignos de comparecer diante de Deus. Nós podemos pedir? Sim, mas ninguém tem certeza de que será atendido. Por quê? Porque não sabemos o que pedir, não sabemos como pedir. Por isso colocamos nas mãos de Maria, porque ela sabe o que agrada a Cristo e ao Pai. E no momento que eu entrego tudo para ela, ela vai dar o jeitinho dela. Ela vai reescrever aquilo da forma como ela sabe que agrada a Deus. E ela vai apresentar a Deus com os seus méritos, como sendo um pedido dela. E Deus nada lhe nega. E nós temos a ousadia de pedir diretamente a Deus. Ah, mas os nossos irmãos protestantes pedem diretamente a Deus e são atendidos. Tadinho deles. Esquecem que é Maria que oferece a Deus o pedido deles. Nada chega sem passar por Maria. Tudo passa por Maria. Um dia eles vão saber disso e vão se lamentar. Vejam, nós temos um corpo místico que é a igreja, do qual nós fazemos parte como batizados. Enquanto somos seres humanos, nascemos criaturas de Deus e nos tornamos filhos de Deus pelo batismo e começamos a participar desse corpo místico pelo batismo. Agora somos membros de um corpo que tem a cabeça que é Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. Nós somos os seus membros. Onde que Maria está nesse corpo? Que parte do corpo ela é? O coração? O coração do Espírito Santo. É o que dá vida. Maria é o quê? Maria é o pescoço. Por que ela é o pescoço? Porque quem move a cabeça é o pescoço. É ela quem move Cristo por nós. E segundo, nada sobe do corpo para a cabeça que não passe pelo pescoço. E nada desce da cabeça para o corpo que não passe pelo pescoço. Então Maria, ela age por nós, para nós. Quem tem Maria por mãe, com certeza se salva. Mas quem não tem, certamente se condena. Mas nós podemos interceder pelos demais, por aqueles que não creem, pelos nossos irmãos afastados e outros crentes que não têm Deus por Pai no sentido pleno, que não aceitam Cristo e que não têm Maria por mãe. Nós podemos interceder por eles. Não que nós iremos salvá-los, porque a única pessoa que nós conseguimos salvar nesse mundo sou eu. Eu não salvo mais ninguém além de mim, mas eu posso ajudar, contribuir, ser auxílio, ser um instrumento. Mas a salvação é individual. Portanto, a Nossa Senhora, ela passa a ser nossa intercessora, assim como ela é corredentora. A redenção foi alcançada por Cristo, mas Maria esteve presente o tempo inteiro. Quando o anjo disse: Deus já te predestinou, vamos dizer, para ser a mãe do Messias, e ficou esperando a resposta dela, e ela disse: faça-se. Eis aqui, faça-se. E a partir dali foi um sem fim de faça-se. Quando Jesus começou a vida pública, ele não saiu simplesmente de casa, porque cadê o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Maria teve que dizer: faça-se. Em cada momento é como se ela dissesse: faça-se, faça-se. Na morte dele, faça-se. Ela amava tanto a Deus que
queria fazer tanto a vontade de Deus, que diz Santo Afonso Maria de Ligório, que se no momento da crucificação não houvesse algozes para crucificar Cristo, ela mesma teria crucificado. Como Abraão iria sacrificar seu filho por amor a Deus. Então vejam o que é amor. O que é amor? Por isso, ela obtém tudo de Deus, porque ela nunca negou nada a Deus, então Deus não pode negar nada a ela. Mas ela sabe o que agrada a Deus. Por isso nós temos que saber o que pedir a ela. Não é qualquer coisa, mas saber o que pedir. E para que pedir? Quando eu levava a comunhão para os doentes no hospital, e eu dizia para o enfermo: você quer se curar? Ele é o que eu mais quero. Eu dizia: para quê? Por que você quer ficar curado? E ele não sabia responder. E eu dizia: para servir a Deus ou para pecar mais? Porque veja, quando estamos no hospital, acamados, até em casa, quando Deus nos permite não ir trabalhar, porque nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece que Deus não permita. Então, se Deus permitiu que eu ficasse em casa acamado, na verdade, Deus está me forçando a ter um retiro com Ele, para que eu possa entregar a minha vida e rever tudo que eu fiz até aquele momento. E a gente resmunga, e a gente reclama, e a gente não entende isso. Mas Ele está fazendo com que nós tenhamos com Ele um retiro. Só nós. Não preciso nem trabalhar, eu estou descansado. Eu e Ele. Para que eu reveja a minha vida, para que eu busque a minha salvação. Mas eu aproveito esse momento para tantas outras coisas fúteis. E não aproveito o tempo. São coisas que nós temos que prestar conta diante de Deus depois, principalmente o tempo. O meu tempo. Daqui a pouco nós vamos celebrar os defuntos, todos os santos. Quando nós lembramos daqueles que já partiram, nós esquecemos de rezar por eles. Não, mas fulano já está no céu. É mesmo? Ele te mandou uma cartinha dizendo? Ele se apresentou para você dizendo: estou no céu? Não. Então não julgue que ele já esteja salvo. Nós não sabemos qual é o rigor da justiça de Deus. Eu dou formações sobre o purgatório, sobre os novíssimos. Se vocês soubessem o que é o purgatório, quanto tempo se passa no purgatório. Existem pessoas que estão no purgatório há séculos e ficarão até o fim do mundo. Alguns passam rápido, mas tudo depende de nós. Portanto, tem um poema do Frei Antônio, eu não lembro quem era o Frei, que ele chama Conta e Tempo. Conta, que é a prestação de contas que eu dou da minha vida a Deus, que é o exame de consciência que eu faço da minha mudança. E o tempo é o tempo que Deus me dá para que eu faça isso. E ele diz: Deus hoje vai pedir estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem conta tanto tempo, eu que gastei sem tempo tanta conta? O tempo de prestar contas me foi dado, e tendo tempo não fiz conta. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não passeis vosso tempo em passatempo, pois quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu por não ter tempo. Então vejam, quanto tempo nós passamos em divertimentos, em passatempos, quando deveríamos estar nos reconciliando com Deus. Maria é uma mãe magnífica, magnífica. E nós dizemos: mãe, eu te amo, dou a minha vida por ti. Mas como eu posso dizer para ela: mãe, eu te amo, quando eu a cada dia machuco o seu filho, maltrato o seu filho, crucifico novamente seu filho com os meus pecados, com a minha indiferença? Eu tenho a audácia de dizer a ela que eu a amo. Será que ela está satisfeita? Não. Mas se ela vê o meu esforço em não ofender seu filho, ela vem em nosso auxílio. No dia do nosso julgamento,
no dia da nossa morte, no momento que a alma sai do corpo, imediatamente a alma comparece diante do tribunal da justiça. Somos agora nós e Cristo. Mas é um tribunal. Ele tem um juiz. Quem é o juiz? Jesus Cristo. Que não está, talvez, muito feliz comigo. E aí eu tenho o Ministério Público, a acusação. Quem são esses grandes acusadores? Exímios acusadores. O primeiro, o demônio, que vai nos acusar tendo de bandeja que eu dei para ele todos os pecados dos quais eu não me arrependi e não me confessei. Morri sem me confessar, sem me arrepender. Dei de bandeja para ele a acusação. E ele sabe como acusar. O segundo acusador, a minha consciência. Porque agora eu verei tudo à luz de Deus, com os olhos de Deus. E verei tudo que eu me afastei de Deus. E eu terei certeza de que eu não mereço o céu. Mas nós temos as testemunhas. Quem é a primeira testemunha que vem? O anjo da guarda. E Jesus vai dizer: Santo anjo, tu foste dado a esta alma no momento do seu nascimento. Tu cumpriste a tua missão de orientá-lo, educá-lo, instruí-lo para a sua salvação? E o anjo vai dizer: sim, Senhor. E aí vai virar para a alma e dizer: e tu? Seguiste as inspirações do teu anjo da guarda? Aí lascou, né? E a gente vai falar assim: nossa, eu nem conhecia, prazer. E nunca rezou para o anjo da guarda. Quem serão as próximas testemunhas que virão a nosso favor ou contra? Todos aqueles que passaram pela nossa vida. Todos aqueles que pediram alguma coisa para nós e nós ou dissemos sim ou dissemos não. E aí vem a passagem de Cristo: vinde benditos de meu Pai, porque de fome me deste de comer, de sede me deste de beber, estava nu e me vestistes, doente e fosse me visitar. Mas dirá aqueles da sua esquerda: afastai-vos de mim, maldito, ide para o fogo eterno, porque tive fome e não me deste de comer, sede não me deste de beber. Enfim, todos eles virão. E nós veremos que em cada um deles era Cristo que nos pedia amor. E eu neguei amor, pelas minhas razões. Só que nesse tribunal também tem a defesa, que é o advogado. Quem é esse advogado? Nossa Senhora. Só que é interessante, ela não defende a todos. Ela só vai defender aqueles que a contrataram em vida. Não existe advogado ad hoc. Você não vai chegar lá e ter um advogado para te defender. Só existe ela. E se você a contratou em vida, se você a teve por mãe, por auxiliadora, recorreu a ela em vida, se consagrou, buscou, ela não vai te abandonar. Mas se você nunca recorreu a ela, ela respeita o seu livre-arbítrio e não vai fazer nada. Então você vai ter uma grande acusação a seu favor, sem nenhuma defesa. E a chance de condenação é certa. Por outro lado, se você a tem por sua defensora, advogada, a salvação é certa. Porque ela é melhor do que os acusadores e, segundo, ela é a mãe do juiz. Então, nós estamos garantidos. Então vejam que nós temos a graça que nos foi dada e nós muitas vezes ignoramos. E o que eu devo fazer? Recorrer a Maria sempre. Em tudo, como diz São Bernardo, nas adversidades recorrei a Maria, nas dificuldades, nas alegrias, em tudo recorrei a Maria. Nós não temos o hábito de nos consagrar a Maria. Ou quando fazemos de uma forma superficial. Não, mas eu sou consagrado a Nossa Senhora. Como você se consagrou? Não, eu cheguei lá e me consagrei. E você tem vivido a sua consagração? Porque quando você se consagra a ela, você se consagra como servo, como escravo. Não mais como filho. Não existe mais o filho. Apesar de ela lhe tratar como filho. Mas você agora para ela é um servo. Você é um escravo que não tem mais vontade. A única vontade que você tem
é a dela. A única coisa que você quer fazer é o que ela quer fazer, o que ela quer que seja feito. E Maria quer alguma coisa de ruim? Não. Então não tem que ter medo. E quem é escravo dela e servo, ela protege com a própria vida, porque lhe pertence. Mas eu preciso agora servir a Cristo por meio dela, porque ela nos leva a Cristo. Vamos rezar? Vamos. Como eu rezo? Qual o sentido da minha oração? Não, eu rezo o rosário todo dia, mas como você reza esse rosário? Você reza simplesmente da boca para fora? Ou você reza meditando e contemplando aqueles mistérios? Porque o texto não foi feito para ser simplesmente falado. Ele foi feito para ser meditado, contemplado. O rosário são quantos textos? 4 ou 3? 4 ou 3? 3. Tá? O rosário são 3 terços. Mas o Papa João Paulo II acrescentou na contemplação da vida pública de Cristo os mistérios da luz. Mas ele não alterou a ordem do rosário, porque o rosário ele é chamado de saltério. Quando Nossa Senhora ensinou a São Domingos de Gusmão a oração, eram os 150 Pai Nossos que eram rezados em referência aos 150 salmos, e continua sendo assim. Portanto, cumpre o preceito do rosário quem reza os 3, gozoso, doloroso e glorioso. Eu posso acrescentar o da luz? Claro, mas eu não sou obrigado a rezar os 4 para cumprir o rosário. Tá? São João Paulo II não acrescentou isso. Ele acrescentou mais um mistério que ficou uma lacuna na vida pública de Cristo. Mas eu posso rezar, mas não é obrigatório. Vejam. Ah, mas eu quero rezar o rosário. Então reza. Ah, mas eu não consigo contemplar tudo. O ideal seria, mas você pode então fazer suas orações e pelo menos um desses terços você faz em casa, contemplando, ou na igreja, para meditar aquele mistério, trazê-lo vivo ao seu coração, meditar na paixão de nosso Senhor. Nossa Senhora faz isso, ela nos ensina isso. E outra coisa, rezar como se alguém pudesse ouvir, né? Tem gente que reza, mas deixa eu ligar sua voz, parece que não é uma corrida. Não, nós temos que pronunciar com respeito àqueles nomes, principalmente de Jesus e de Maria. Então, Nossa Senhora nos pede que oremos. Mas o que é orar? Você sabe o que é orar? Dialogar. O que mais? É diferente o rezar e o orar. O orar, você expressa que é uma oração que vem de dentro do coração. E o rezar é o Ave Maria, o Pai Nosso, todos os mistérios. É a prece. Tem que ser bem calmo. Oração. Orar significa unir-se em espírito com Deus. Isso é orar. Unir-se em espírito com Deus. Eu posso orar 24 horas por dia. Posso passar 24 horas do meu dia em oração, inclusive dormindo. Mas existem as preces. O rezar, a reza que a gente chama, que são aquelas ladainhas, as orações que foram apresentadas. Mas a oração não se prende exclusivamente ao terço, a ladainha, a uma novena. Não. É muito mais do que isso. Porque veja, o São Francisco rezava. E não tinha um rosário naquela época. E ele hoje está entre os serafins. Então, nós precisamos muito orar. É estar com Deus constantemente. Sentir a presença de Deus, se colocar diante dele. Ao levantar, ainda na cama, Senhor, obrigado pela minha vida. Obrigado por eu estar vivo. Quantas pessoas não acordaram e tu me destes a graça de acordar. Deste-nos um dia de vida. Que eu não use este dia para vos ofender, mas para servir-te como tu queres ser servido. Comece, faça a sua oração, agradeça a Deus, seu anjo da guarda, tudo que você tem. A cama, o lar, tudo.
Enfim, ao longo do dia, tudo que você tiver, você vai agradecendo a Deus, conversando com Deus, pedindo que Deus te ilumine, te ajude, que São Anjo da Guarda te inspire. Isso é oração. Faça também suas orações com jaculatórias, texto, rosário, uma novena, alguma coisa que você queira. Mas o essencial é a oração. Muitas pessoas não sabem orar e não alcançam Deus, porque Deus se alcança pela oração. Veja, nós temos corpo, alma e espírito, não é verdade? Ou não é verdade? Vocês sabiam disso? Qual é a diferença de alma e espírito? A alma é de cada um. E o espírito? É coletivo? O espírito é o sopro para ter vida. Por aí. Veja. A alma e o espírito é uma coisa só. Mas nós somos a nossa alma. Nós somos a nossa alma, revestida de uma matéria. Nós somos essa alma. O que eu aprendo fica gravado na alma. O meu sentimento está na alma. Os pecados que eu cometo pela alma. Por isso a alma quem paga, quem sofre, quem se purifica. E o espírito é a parte da ligação com Deus. Por isso nós temos que elevar a nossa espiritualidade, o nosso espírito, conectar-nos com Deus. Nós temos alma e espírito. A alma é o que somos, é o que domina o corpo, é o que aprendemos. Tudo que aprendemos fica gravado no corpo, na alma, no meio do corpo. E o espírito é aquilo na nossa inteligência que nós temos com Deus. É a capacidade que nós temos de nos unir com Deus. Todo animal, toda criatura tem alma, sim ou não? Tem uma alma material. Uma alma que morre, que nasce e que morre, porque não é eterna. Só o homem possui uma alma eterna, porque diz que ao formar, Jesus soprou o hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente, significa eterno. Então só a nossa alma é eterna. O cachorrinho, o passarinho, a planta, todos eles têm uma alma, que é aquilo que dá vida, que dá ânimo, anima a vida. Mas quando morre, a alma morre. Nós não, nossa alma é eterna. E como nós estamos cuidando dessa alma? Como nós temos permitido que o pecado nos assole? Ninguém aqui quer pecar, como diz São Paulo. Faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que gostaria de fazer. Mas por que isso? Eu não peço as graças necessárias. E quem me fornece as graças? Maria. Ela é cheia de graça. O anjo disse: ave cheia de graça. Ela possui todas as graças. Mas também disse depois: não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Como assim? Se a gente só encontra aquilo que perde, e ela tinha todas as graças, ela perdeu algum? Não. Então que graça foi essa que ela achou? Pela humildade. Ela achou graça para ela? Para quem? Para nós. Por isso ela é dispensadeira de todas as graças. Por isso o que pedimos a Deus, Ele concede. Jesus entrega a sua mãe e Maria distribui a quem ela quer, quanto quer e como quer. E nós devemos pedir essas graças a ela. Qual é a primeira graça que nós devemos pedir a Nossa Senhora? A primeira graça que devemos pedir: amar a Deus. Mãe, me dê a graça de amar a Deus como Ele deve ser amado. E depois nós vamos, qual outra graça nós devemos pedir a ela? A nossa salvação. Quem não pede para ser salvo, não se salva. Mãe, me dê a graça de me salvar. Depois, me dê a graça de rezar sempre e nunca deixar de rezar. Me dê as graças, vai pedindo as graças que você precisa. Veja como nós somos infantis ao pedir as coisas a Deus.
Quando pedimos uma graça a Deus, nós pedimos: Senhor, me dê saúde, me dê longa vida, me dê um emprego bom, me dê dinheiro, me dê tudo. Veja, nós só pedimos coisas materiais. Nós não pedimos nada que seja espiritual. Para que eu quero saúde? Para continuar pecando contra Deus? Ofendendo a Deus? Para que eu quero dinheiro? Para me corromper? Se eu não sei como usar? Ah, Senhor, me dê longos dias de vida. Para quê? Se a cada minuto eu peco. Nós deveríamos ter pena das pessoas que vivem muito. De certa forma, porque quanto mais eu vivo, mais eu peco e mais acumulo pecados. Só para vocês verem uma coisa: diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Vamos supor aqui que o justo é o santo, né? O justo é a pessoa santa. Vamos supor aqui que nós estamos quase lá, então nós pecamos 8 vezes. Né? Todos vocês aqui pecam 8 vezes ao dia. Desses 8 pecadinhos que vocês cometem por dia, quantos desses pecados diários que vocês pedem perdão a Deus diariamente? Uma contrição e arrependimento perfeito. Quantos desses pecados nós praticamos penitência e mortificação por reparação deles? Ok. Só vocês sabem, não quero saber. Agora, peguem o saldo que ficou do dia e soma com o do dia seguinte. E agora multiplica pelo número dos seus dias até hoje. Veja. Isso é o nosso débito, a nossa dívida perante Deus. E nós devemos pedir a graça do arrependimento sincero, da contrição perfeita. E Nossa Senhora nos dá essa graça, só que nós não pedimos a ela. Aí quando morremos, nós vamos para o purgatório. Passar quanto tempo? Então vejam, como nós não nos preocupamos com a morte. Não temos Nossa Senhora como nossa auxiliadora, porque não pedimos auxílio a ela. Não pedimos a ela que nos dê as graças de que precisamos espirituais, só pedimos as temporais. Por isso Jesus disse: pediu o Espírito Santo e tudo mais vos será dado em acréscimo. E nós não pedimos. Então devemos reconhecer que nós estamos em perigo constante. E Maria, só ela pode nos salvar. Recorramos a ela. Peçamos a ela: mãe, até hoje eu não recorri a ti como minha mãe. Eu não te busquei. Salva-me. Ainda há tempo. Eu quero me salvar. Me dê as graças. Muda, me transforma. Eu quero ser outra pessoa, aquela que Deus quer que eu seja, não aquela que eu me tornei. Então, se fizermos isso, Maria vai agir na nossa vida. E ela vai ser a nossa auxiliadora, a nossa advogada. E nós não nos condenaremos, que é o pior de tudo. Mas precisamos crer, pedir com confiança, saber que ela pode, mas saber que ela vai fazer exclusivamente aquilo que Deus quer que seja feito. Por quê? Desde nós temos um primeiro mandamento a ser cumprido. O primeiro mandamento é esse? Com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, e ao próximo como a mim mesmo. Esse é o primeiro mandamento. Nós temos que cumprir. Mas nós temos uma obrigação. E que obrigação é essa como seres humanos, cristãos? Servir a Deus como Ele quer ser servido, não como eu quero servir, como Ele quer ser servido. E aí vem Santo Afonso nos dizer que servir a Deus, amar a Deus, é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. É fazer o café. Amar o coração, alma, força e Café. Então vejam, nós temos que mudar a nossa vida, a forma de decorar. Nós temos que mudar o nosso jeito de ser. Será que se Deus viesse hoje e me falasse: olha, eu vou ter um colóquio com você, rapidinho, qual a primeira coisa que você perguntaria a Deus? Eu perguntaria: Senhor, no que eu tenho vos desagradado? Porque nós
desagradamos a Deus muito. E achamos que estamos agradando. Muita coisa nós fazemos por desobediência, quando deveríamos fazer por obediência. Mesmo as coisas de Deus, da igreja, nós só devemos fazer se for da vontade de Deus. Quantas pessoas se propõem a fazer coisas que Deus não quer que façam? Não, Senhor, mas é bom, eu quero fazer. Porque está fazendo porque quer, mas não é vontade de Deus. Mas como saber? Muito bem. Perguntando: Senhor, o que queres da minha vida? O que queres que eu faça? Por que me criastes? Para quê? A minha vida não tem sentido se não for para vos servir. Dizei-me o que queres de mim e eu me esforçarei por fazê-lo. Maria, minha mãe, vinde a meu auxílio, fortalecei-me, ajudai-me. Eu não sou nada sem ti. Peçamos e nós faremos aquilo que é da vontade de Deus. Por isso Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós temos que querer fazer a vontade de Deus. Mas como? Pedindo a Ele que nos diga o que Ele quer de nós. E aí nós faremos. E que eu vejo, ser cristão não é fácil. E eu brinco dizendo que ir para o céu é para profissionais, não é para amadores. Nós temos que ser verdadeiros cristãos para ir para o céu, porque senão o purgatório nos espera. Hã? Pelo menos o purgatório. Pelo menos? Veja que nós. Veja que nós. Esses dias quente, a gente já estava reclamando, né? Aí então a gente comenta assim: meu Deus, a gente não está aguentando esses dias quentes, imagina o purgatório. E a gente vê o seguinte: fala assim, mas eu não tenho pecado. Pois não. Tem um livro que fala duas horas. Vários. Algumas partes, diz que lá 1 minuto não é equivalente a 1 minuto de relógio. Não. Dá um tempo diferente. A sensação do tempo é diferente. O tempo é real. Por exemplo, uma pessoa que morreu há 5 anos, e foi para o purgatório, quanto tempo ela está no purgatório? 5 anos. Ela está lá. A diferença é como se sente a dor do purgatório. Imagine que você está com uma dor de dente lancinante. 5 minutos, parece quanto tempo? Então, o sofrimento em si, ele aumenta a adoração. Por isso que diz, claro, para Deus 1 ano é como 1000 anos, ou 1000 anos como 1 ano. Deus sabe o que faz. Mas, no entanto, o tempo que a alma sofre é muito maior, a sensação é de muito mais tempo do que de fato é. Só para você ter uma noção, tem um santo chamado Santo Antonino, e que ele conta a história de que uma pessoa morreu, um anjo apareceu para ele e disse assim: olha, Deus está muito satisfeito com você, mas Ele quer que você escolha morrer hoje e passar 3 meses no purgatório, ou sofrer mais 1 ano a doença que você tem e ir direto para o céu. Ele pensou e falou assim: bom, eu vou para o purgatório. Prefiro passar no purgatório. E o anjo disse: isso? Certo, ok. Logo em seguida ele adoeceu, teve um colapso, morreu. E o anjo foi visitá-lo no purgatório. Quando o anjo foi visitá-lo no purgatório, ele chegou, porque o nosso anjo acompanha a alma no purgatório. E ele disse: meu anjo, você me enganou. E por quê? Você disse que eu ia passar 3 meses. Já estou aqui há 10 anos. Aí ele: como 10 anos? Teu corpo ainda está quente sobre o leito. Então veja a sensação que tem. Então é nesse sentido. Mas o tempo que se passa é esse mesmo. É longo. Eu lembro muito do Padre Júlio, exorcista, Sim, ele falou. e a Maria conheceu, né? E ele falando que mesmo que a gente se confessasse e mudasse de vida, depois esses pecados, mesmo confessados, nós teríamos que pagar de alguma forma, antes de Pai do céu. Aí eu ficaria, ao mesmo tempo eu lembro quando Jesus na cruz falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu fico assim: olha, eu espero que Jesus tenha misericórdia. Tá, vamos lá. O que acontece? Todo pecado cometido, quando nós cometemos um pecado, nós praticamos um ato que tem uma culpa. Então,
eu pratiquei um ato que tem uma culpa como consequência. Quando eu peço perdão a Deus, eu peço perdão a Deus do ato. Eu sou perdoado do ato. Mas resta a culpa. E essa culpa eu tenho que repará-la em vida ou depois no purgatório. Se eu conseguir reparar essa pena, essa culpa em vida ainda, liquidado. Deus nem lembra mais. Acabou. Se eu não cumprir, tem ainda o resquício dessa culpa que eu vou ter que ser reparado isso no purgatório. É tipo que fica uma mancha, né? Fica. É como diz, toda vez que eu peco, eu mancho a minha alma com a mancha do pecado. E aí o que acontece? Quando eu vou me confessar, aliás, antes, porque Deus me perdoa no momento do arrependimento, porque diz que Deus perdoa todo o coração arrependido. No momento que eu peço perdão dos meus pecados, em casa, à noite, fazendo exame de consciência, eu digo: Senhor, me perdoe, eu cometi esse pecado, não queria ter feito, misericórdia, me perdoe, estou com o coração contrito, arrependido, naquela hora Deus me perdoa, eu estou perdoado, já estou perdoado, mas não estou reconciliado, porque a minha alma ainda está manchada. E onde que eu vou lavar a minha alma? No sangue do Cordeiro, que é no confessionário, no Tribunal da Justiça e da Misericórdia. Então, quando eu vou me confessar, agora sim, eu repito esses pecados ao sacerdote que está em persona Christi, e Cristo lava a minha alma com o seu sangue. Por isso, no Apocalipse, quem são essas almas puras? São aquelas que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, que foram purificadas no sangue de Cristo. Então, se eu fui, não tem mais dívida nenhuma. Quando Jesus diz para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não é o céu, porque Jesus não tinha ido ao céu, ele ficou ainda 40 dias aqui. Estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? É estar na presença de Cristo, porque Cristo desceu à mansão dos mortos para pregar aos falecidos, e o bom ladrão esteve na presença de Cristo, não é no céu. Ele só foi para o céu quando Cristo subiu ao céu. O senhor falou muita coisa aí, que a senhora falou que verdadeira devoção de São Luís Maria de Guignon, aquele livro. Sim, da consagração. Esse aí está mais ou menos em cima do que está escrito no livro. Sim. Eu gostaria de fazer uma observação sua sobre essa verdadeira devoção de Guignon. A verdadeira devoção de São Luís Maria Guignon de Montfort foi estimulada por Nossa Senhora. Ela deu a ele se sentiu tocado, escreveu, e ele dizia que essa obra ficará escondida por muito tempo. E de fato o demônio fez com que fosse escondida, e muito tempo depois que foi encontrada no baú. E aí veio a divulgação, e começou-se a ver a divulgação da consagração à Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Guignon de Montfort. Ele tem aquele tratadozinho, até o curso disso a gente aprende, a pessoa lê e faz a consagração, que é o quê? É a verdadeira consagração, é a verdadeira escravidão. É você se dizer: eu não sou nada. O que eu fiz até hoje, eu fiz por minha vontade, quanta besteira eu fiz. Então, a partir de agora, eu quero me consagrar a Nossa Senhora para ser devoto dela, verdadeiro devoto, para servi-la, para servir a Cristo por meio dela. E é tão bonita essa consagração, e é tão forte, que o próprio Papa São João Paulo II foi o primeiro a divulgá-la, a se consagrar e divulgar essa consagração. Muitos santos, depois disso, se consagraram também a Nossa Senhora. Agora, quer dizer que eu estando consagrado a Nossa Senhora, eu já estou salvo? Não. Não. Significa que se eu viver a minha consagração, sim. Mas se eu abandoná-la, servo mau, infiel e infiel. Bom, gente, não vou tomar tempo mais de vocês, não? Nosso querido Totômico. Mas vocês não têm coisa agora? A igreja dá as indulgências para não conseguir. Dá o quê? As indulgências. Tá, o que é indulgência? É a paga. Não. A indulgência é a remissão da pena diante do pecado cometido para quem está no purgatório, ou nós estamos vivos. Não é o perdão dos pecados. O perdão se dá com arrependimento e a confissão, mas é a remissão dada àquela culpa que a pessoa está no purgatório. Por quê? Porque não se purificou em vida. A indulgência, ela é oferecida pelos mortos ou para mim, só. É um pecado. Oi? A indulgência é um pecado.
Não, vamos lá. Vamos ver. A indulgência, quando a gente oferece, busca a indulgência, que é uma riqueza que a igreja tem. Então, veja, o que eu tenho que fazer para obter a indulgência? Vamos lá. Vamos supor que essa parede aqui, branquinha, é a minha alma, quando eu fui batizado. Fui batizado, ela ficou desse jeito. Perfeito. Assim eu morri direto para o céu. Mas a cada momento da minha vida agora consciente, a cada pecado que eu cometo, eu cravo um prego. Raso, fundo, largo, enfim, vou cravando pregos na minha alma, que são os pecados. Quando eu me arrependo dos meus pecados, tenho uma contrição perfeita e peço perdão a Deus, Cristo tira esses pregos, dos quais eu me arrependi. Eu já não tenho mais o pecado, eu já não tenho mais os pregos, mas ficou toda marcada, é a consequência do pecado, e eu preciso restaurar a condição inicial da minha alma. Como que eu faço isso? Obras de penitência, obras de caridade, jejum, mortificação, esmola, participação nos sacramentos da igreja. Tudo isso vai reparando. Então eu tenho uma indulgência parcial, que é aquela que eu preciso fazer para mim, para poder reparar algumas desses pecados. Quais são? Obras de misericórdia, jejum, penitência, jaculatórias, mas para isso eu não posso estar em pecado mortal. Primeiro requisito, não posso estar em pecado mortal, porque quem está em pecado mortal está morto. Quem está morto não come, não bebe, não vive. Então eu não posso lucrar nada se eu estou em pecado mortal. Então, eu quero oferecer indulgência parcial por mim. Então eu posso, como? Ao longo do dia eu falo, Senhor, todas as obras que eu fizer ao longo desse dia, eu quero oferecer por mim, essas indulgências parciais que eu for oferecer. Então você tem a oração do Ângelus, jaculatórias, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, tudo que for jaculatória que a gente faz para Deus, indulgência parcial. Aceitar as coisas que acontecem na minha vida, as arbitrariedades, os sofrimentos, as agressões de outras pessoas à minha pessoa, tudo que eu aceito e ofereço a Deus serve como indulgência parcial, e eu vou diminuindo. Posso oferecer também para uma alma do purgatório? Sim. Não para outra pessoa viva. A única pessoa viva sou eu. Mas eu posso oferecer para uma alma do purgatório específica ou mandar para a alma do purgatório. Nossa Senhora tem duas mãos, oferece para aquelas que mais necessitam. Dia de finados, né? Oi? Principalmente dia de finados. Também, sim. Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, porque eu vi refinar o Espírito Santo, mas é a mesma pessoa. Só existe um Deus. Um único Deus, em três pessoas distintas. O que são essas pessoas? São as realidades. Um é o Pai Criador, o Filho Redentor e o Espírito Santo Santificador. Quem é o mais velho deles? Não existe. Mas o Pai não gerou o Filho? Sim. O Espírito Santo procede dos outros dois? Sim. Mas quem nasceu primeiro? Os três. Como assim? Tenta pensar no fogo. Quando você acende um fogo, o fogo tem o fogo, a chama, a luz e o calor. Qual que nasce primeiro no fogo? Um só, para mim os três. Você consegue separar a luz do fogo? Consegue separar o calor do fogo? Não. Mas os três estão ali. É uma forma de a gente tentar entender um pouquinho que essa questão. O Pai sempre existiu, mas o Filho também existiu na vontade do Pai, por isso ele foi gerado, e o Espírito Santo é que une o amor dos três. Então, sem um não existiriam os três. Então, enfim, eles são a mesma pessoa. É o mesmo Deus. A mesma pessoa não, porque são três pessoas distintas. Mas é um único Deus. O que a gente tem que entender é que nós precisamos amar a Deus plenamente. Amá-lo plenamente. Como são, a gente só vai descobrir depois no céu. Isso aí, a nossa cabeça nem consegue entender o que é. É um mistério da Santíssima Trindade. Então, veja, então nós temos essa questão toda. Quando eu ofereço uma indulgência plenária, aí sim, plenária significa que eu vou reparar a parede inteira. Agora, para reparar uma parede inteira, o que eu preciso? Sacrifício. Então, quais são os requisitos para que eu obtenha uma indulgência plenária? Primeiro, não estar em pecado mortal.
ter me confessado até 10 dias antes ou até 10 dias depois do dia em que eu pratiquei indulgência plenária. Eu tenho que participar da missa, comungar, oferecer essa indulgência para uma alma no purgatório ou para mim, fazer oração pelo Papa, rezar um credo, um Pai Nosso, vai pelas intenções do Papa, ter total desapego do pecado. Aqui que é o problema. Se eu tiver qualquer vínculozinho com pecado domésticozinho, de estimação, já não é mais indulgência plenária, ela se transforma em parcial. E cumprir a obra de indulgência. Aí eu tenho, por exemplo, se eu rezo a via sacra, numa igreja, percorrendo as 14 estações, por indulgência plenária, desde que eu faça tudo isso no mesmo dia. Não estou em pecado mortal, tenho confessado até 10 dias antes, ou vou confessar, tenho 10 dias para me confessar, mas não posso ter pecado mortal no dia. Vou rezar pelas intenções do Papa, coloco a intenção minha ou de uma alma no purgatório, participo da missa, comungo, tenho aversão ao pecado e cumpro aquela obra, pratico aquela obra. Então, vou lá, vou fazer a via sacra, ok? Vou rezar o rosário, ou penso num oratório, ou numa igreja ou em família. Existem várias. Se vocês buscarem na internet, vocês têm lá Manual de Indulgência de Paulo VI. Tá? Ele vem dizendo tudo que a gente consegue obter indulgência plenária e parcial. Parcial, quantas eu quiser por dia. Plenária, só uma. Porque você vai participar da missa e comungar uma vez só. Essa questão. E para finados, a gente vai ter depois, quando vier dia de finados, a gente tem, em regra, é do dia 1º ao dia 8, que você, a obra de indulgência qual é? Para você visitar o cemitério. Tá? Então você reza pelos seus falecidos. Como? Eu vou no cemitério, basta ir lá e rezar pelas intenções do Papa, para cumprir a obra de indulgência. Aí no dia eu preciso completar o restante, que aí a missa, comungar, não está em pecado mortal, e essas coisas que você oferece, e pode obter. Quer dizer que se eu obtiver uma indulgência plenária para uma alma que está no purgatório, eu já salvo ela para o céu? Depende. O purgatório são 3 níveis. Se ela estiver no primeiro e segundo nível, sim. Se ela estiver no último nível do purgatório, não, porque não tem reduzido o tempo de purgatório dela, que é o tempo de conversão. Mas eu consigo diminuir as dores que ela sente. Por isso que nós temos que rezar sempre pelas almas dos nossos falecidos, porque nós não sabemos quem já está no céu ou não. Não é uma indulgência, é uma missa que a gente lucra. E outra coisa, só para encerrar. Quando vocês forem à missa, aprendam uma coisa que hoje os padres têm uma dificuldade muito grande de compreender. Está lá um direito canônico, mas, enfim, as nossas avós faziam isso. Toda missa, toda santa missa, ela é oferecida à intenção dos vivos e dos mortos. Então, toda missa se celebra pela intenção dos vivos e dos mortos. Então, aquela folhinha de intenções pode jogar fora. Aquilo não serve para nada. Aquilo ali é problema. Eu digo que aquilo ali é cria do demônio, porque só dá problema. Porque o padre não leu o nome, a pessoa fica chateada, não deu para colocar o nome, a pessoa fica chateada. Não precisa. Aquela folhinha joga fora, não serve de nada. Não, mas eu queria colocar a 7º dia. Já vai pela intenção. Então, toda a missa é celebrada pela intenção dos vivos e dos mortos. O que significa? Que toda missa tem valor para a alma do purgatório? Sim, desde que ela tivesse amor pela missa em vida. Aquela alma que está no purgatório e que tinha devoção pela Santa Missa, ela vai se beneficiar daquela Santa Missa. Por quê? Está a intenção dos vivos e dos mortos, mas muito pouco. Agora, eu quero que uma missa seja aplicada integralmente para uma alma, que ela receba toda a graça dessa missa. O que eu uso? Espórtula. O que é espórtula? Espórtula chama-se, uma esmola, está lá no direito canônico. O que você faz? Você une o seu sacrifício ao sacrifício de Cristo. Como assim? Sabe aquela gotinha de água que o padre coloca no cálice com vinho? Que não é nada, mas faz parte agora do vinho. É o seu sacrifício. Você não se compara com o sacrifício de Cristo, mas você uniu um sacrifício seu financeiro agora aos... Por quê? Porque, como diz, o bolso é a parte mais sensível do corpo humano. Então, o que eu faço? Eu pego uma esmola e dou 20 reais, 30 reais, padre, está aqui uma espórtula. Para quê? Para o senhor aplicar, não é intenção, aplicar a missa pela alma de fulano. Ah, só coloca ela no papelzinho. Não, se você não lembrar, não tem problema, Deus sabe quem é.
Pronto. Porque esse papelzinho antigamente era o que havia quando no passado se oferecia as espórtulas. Aí, sendo na secretaria, a pessoa dizia: missa a favor de quem? Fulano, para quem é espórtula. E depois pegava esse papel e dava ocupado. Substituir espórtula pela intenção. O serviço não vale. Então você coloca: essa missa agora está sendo aplicada na sua integralidade àquela alma do purgatório que você ofereceu. Ela está se beneficiando da missa como um todo. Os padres, muitos padres não sabem. Aí você diz: padre, está no direito canônico. Ah, mas deixa a secretaria. Não, eu tenho que dar para o senhor antes da missa começar, porque ele tem que ser aplicada na missa. Você dá para o padre. Você dá para o padre, porque dinheiro vai para o padre, não vai para a secretaria. Ele recebe na hora. Ele recebe. São 30 missas. Não. Você vai passar uma missa. Você vai aplicar uma missa. Não, você pode colocar pagamento antecipado? Pode, não tem problema. Mas tem que ver se o padre já tem esse procedimento na paróquia dele. Porque senão, esse dinheiro vai entrar na oferta. E o dinheiro da espórtula é o dinheiro do padre. Vai para o padre. Você está ajudando o sacerdote. Ele pode ajudar a igreja, mas é dele. É para ele. Exatamente. Tá? Por isso que não é muito que ele tem que enriquecer, mas também não é pouco para não ser uma coisa sem valor para os mortos. Eu tenho tido uma dificuldade muito grande nas paróquias em que eu vou, porque nenhum padre hoje tem feito isso. Até desconhece. Então você diz: padre está no direito canônico. Ah não, depois você coloca: não, antes da missa, porque ele tem que colocar. E uma vez que você deu para ele, ele aceitou, ele tem que rezar. Deveria dizer o nome. Não precisa dizer o nome. Não. Ele, no coração dele, vai dizer: senhor, essa missa está sendo aplicada pela alma da espórtula. Não, você pode dizer para o padre. Ele é que não precisa dizer na missa. E pode ser que ele também nem lê. Não, mas ele vai lembrar que foi oferecido para alguém, Deus sabe quem é. Porque ele sabe. Sabe? Ele virou e falou assim que mesmo a mesma situação que a gente tem de fazer batizado gente ali, uma pessoa que foi batizada para morrer, ele pode absorver os pecados assim. Não. O Padre pode fazer o padre que estava celebrando falou assim: olha, gente, você pode dar o fiel, não pode arrancar os pecados. Você pode confessar. Não pode. Veja, perdoar os pecados. Gente, veja, qualquer pessoa batizada pode batizar em risco de morte. Eu sou batizado, vocês são batizados. Se vocês estão vendo uma criança ou um adulto, alguém que não foi batizado e está ali em risco de morte, iminência de morte, vocês podem, com uma água, pronunciando as palavras, batizar aquela pessoa. É uma causa extrema que você pode fazer. Então veja, batizar, qualquer batizado pode fazer em situação extrema. Agora, perdoar os pecados, só quem foi ordenado, porque recebeu, está errado, padre, desculpe. O padre disse assim: qualquer um pode confessar os pecados, você fica em pensamento, vai ver nos seus pecados, você não pode se perdoar. Não, peraí, você se perdoar os seus pecados? Não. Só quem pode perdoar você é Deus. Você não tem o poder de se perdoar, porque você pode precisa pedir saber. perdão a Deus, você mesmo. Não, você pede perdão a Deus dos seus pecados, mas você não pode se auto-perdoar. E nem outra pessoa te perdoar que Que não seja ordenado, porque ele recebeu a unção. Ele foi ordenado para isso, ele tem a unção. Nós não temos a unção. Ninguém recebeu a unção da ordem, então nós não podemos fazer. Só quem pode perdoar pecados é Deus, mas por meio